Parece uma ladainha, mas é a dura realidade comprovada pelos dados. As maiores vítimas de homicídios no país são os jovens negros e pobres. Na opinião de especialistas, este é um assunto que a gente precisa abordar sempre em busca de soluções. A questão da raça dos negros. Por que eles são as principais vítimas? A gente começa a pensar na questão mais cultural da questão, ou seja, negros têm relacionado a si a questão do preconceito, a questão da discriminação e estigmas. Como, por exemplo, eu participei da CPI da Câmara, que trata da violência contra jovens negros, e ficou muito claro o estigma que os policiais têm com pessoas desse perfil. Ou seja, se um negro jovem está num lugar específico, eles não têm dúvida, essa pessoa é uma criminosa. Tem esse estigma vinculado à pessoa com esse perfil. Mas, além disso, há características relacionadas à pessoa da raça negra por uma questão histórica e social. Se você verificar pessoas que são principalmente atingidas por problemas médicos, sanitários, habitacionais e educacionais, você verifica que tem um viés racial sobre essas questões. Os adolescentes de sexo masculino têm um risco 12 vezes superior às adolescentes de sexo feminino. O risco de morrer assassinado por arma de fogo é 4,6 vezes superior a morrer assassinado por qualquer outro meio, o que vem a sublinhar de novo a importância do controle das armas de fogo em qualquer política de redução da violência letal. Por raça, nós temos que o risco dos negros, pretos e pardos é 3 vezes superior ao risco dos brancos. Tem 2 explicações claras. A primeira, como o professor Marcelo Neri já falou, é a questão do preconceito. Nós temos uma pesquisa, por exemplo, que mostra que se você entra num confronto armado com a polícia no Rio de Janeiro, se você é branco, você tem 8% mais de chances de sobreviver a esse confronto armado do que se você é negro. E isso funciona tanto dentro quanto fora da favela. Então, tem um elemento de preconceito. E o segundo elemento, obviamente, é a desigualdade socioeconômica. Os negros no Brasil têm uma situação muito mais desfavorável do ponto de vista socioeconômico. E está claro, todos os estudos mostram que as grandes vítimas do homicídio são pessoas de baixos recursos. Então, os negros são afetados por esses 2 elementos. E, nos últimos anos, nós vivemos, pelo menos acho isso positivo para o Brasil, uma reflexão sobre essa questão racial associada à violência, que antes passava batida. Hoje, pelo menos, temos um início de reflexão nesse sentido. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que lembrar da heterogeneidade que é isso. Segundo o mapa da violência, com dados de 2012, ele diz que o Brasil tem cerca de 22 por 100 mil habitantes como taxa de homicídio. Mas essa taxa fala muito pouco. Por quê? 22 por 100 mil, num contexto no qual São Paulo, por exemplo, apresenta queda constante das taxas, enquanto estados como Pará e Amazonas, o crescimento é constante. Então, dá para falar do problema nacional sobre violência? Muito difícil. Será que eu posso falar, então, não da violência no Brasil, mas por região ou por estado? Na verdade, muitas vezes você não consegue falar da violência em âmbito municipal. Eu vou mostrar isso para vocês. Me permitem falar do caso específico de São Paulo como exemplo. Isso aqui é um mapa de concentração de homicídios na cidade de São Paulo do ano de 1991. Como a gente interpreta esse mapa? Áreas em vermelho, alta concentração de homicídios. Áreas em branco, não há nenhuma ocorrência de homicídio naquele lugar. Vocês observam, por exemplo, na parte sul do mapa, uma área em branco. Aquela região é conhecida como Marcilac. E vejam como São Paulo é heterogêneo, que nessa região de Marcilac, na Zona Sul, tem tribo indígena residindo. Bom, essa aqui é a realidade de 1991. Isso aqui representa uma taxa de 35 por 100 mil habitantes. Esse mapa aqui. Vamos ver, 99 é o pico de São Paulo. Nesse momento, vocês estão verificando uma concentração de homicídios que é retratada por uma taxa de 52 por 100 mil, o que representa mais de 5.500 pessoas mortas em um ano. Pois bem, eu poderia falar horas a respeito da cidade de São Paulo. Vejam, por exemplo, ali na região
Sudoeste, uma alta concentração de homicídios. Do seu lado esquerdo do mapa, tem lugares como Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís, que são famosos. Por quê? Porque naquele momento a ONU considerou esse um dos lugares mais violentos do planeta. As taxas que na cidade como um todo era de 52 por 100 mil, lá era próximo a 150 por 100 mil. O próximo, por favor. Chegamos nos anos 2000 e a taxa oscila, mas se mantém muito alta. Mas, a partir desse momento, até de maneira surpreendente, acontece o seguinte. O próximo, 2001, 2002. Chegamos no final do período dos dados que eu tenho e observamos que o gráfico também é representado por esse mapa. Houve uma grande queda nas taxas de homicídio em São Paulo. Por quê? O que a gente aprendeu analisando esse resultado? Observando todos os homicídios registrados entre 2000 e 2008, há lugares que, mesmo com a queda dos homicídios, a taxa é sempre alta. Existem lugares onde, com a queda, a taxa é sempre baixa. E há lugares que, mesmo quando se matou quase 6 mil pessoas em São Paulo, e hoje, que se mata por volta de 1.500 na cidade num ano, não há um único registro de homicídio naquele lugar. O que a gente descobriu? A gente descobriu, por exemplo, é que a gente não pode explicar a queda como um todo. Vejam que eu coloquei um risco por volta de 2004 e 2005. Por que isso? Porque os fatores que explicam por que um lugar é violento ou não na cidade de São Paulo no período de 2000 a 2004 não é o mesmo, não são os mesmos fatores que entre 2004 e 2008. Então, essas grandes receitas de vamos combater o homicídio de jovens. Como? Vamos aplicar uma política X para o país como um todo. Por quê? Porque os jovens negros da periferia são sempre as principais vítimas. Tudo bem, isso é um perfil, mas qual a razão? São sempre as mesmas? Não. Isso muda mediante o lugar e o momento que você está observando. É interessante observar, por exemplo, que no segundo período, entre 2004 e 2008, fatores ganham maior relevância do que tinham no período anterior. Que fatores são esses? Renda, escolaridade, infraestrutura urbana. Em 2000, fatores como educação e renda importantes, sem sombra de dúvidas, mas não são tão importantes como hoje. Por quê? Em lugares onde a taxa de homicídio é muito alta, tem fatores que ganham maior relevância, como presença de organizações criminosas, por exemplo. Nessa perspectiva, é fundamental agir do ponto de vista educacional, sem sombra de dúvida, de infraestrutura, sem sombra de dúvidas, mas não podemos esquecer de fatores como a presença de organizações criminosas. Há indício de que o crime organizado serve como um regulador de homicídio, mantendo a taxa sempre alta ou sempre baixa. Mas eu não posso deixar de falar também dos fatores que permeiam todas essas questões locais, que é, o próximo, por favor, combater preconceito, discriminação e estigma. Eu tive a oportunidade de falar com policiais e não há dúvida, criminoso tem um perfil para policial. Eles estão em certo lugar, têm certa cor e certa classe social. Isso tem que ser quebrado. Veja no próximo bloco. Por que a polícia brasileira mata tanta gente? Os números são tão elevados que, às vezes, quando a gente apresenta no exterior, as pessoas dizem, não, tem um 0 a mais, 2 zeros a mais.